possa mesmo estar com seu coração aberto para receber a palavra do Senhor. E ela possa mesmo surtir o efeito para que ela foi enviada. Então, você fala que o Senhor não volta vazia. Então, hoje, Deus tem uma palavra especial para você. Então, não fica despercebido, não. Fica atento para você ouvir a voz do Senhor. Amém? A palavra, nós estamos numa série, né? Dia a dia. Dia a dia, a pastora ministrou na terça passada, nós nos relacionamos com Deus, e hoje vamos falar da importância aí de meditar na palavra do Senhor e de vivê-la, da importância de ler, meditar e viver a palavra do Senhor. E eu quero começar fazendo umas perguntas. É bom quando te pergunta, né, que aí isso gera em você aí uma resposta. Não precisa me falar a resposta não, mas responde aí com o Espírito Santo. Você ama o Senhor? De fato mesmo? Deus, eu te amo, né? Porque a gente canta às vezes, te amo, Senhor, te amo mais que tudo, busco tua presença o tempo todo, amo a tua presença, quero mais de ti. Amamos mesmo? Tem gratidão na tua vida aí pelo Senhor? Amém. João 6, 68. Vamos ler João 6, 68. Diz assim, ó. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Jesus responde para o Senhor: Senhor, para onde irei? Se só tu tens palavras de vida eterna, para onde eu irei? Se o Senhor é tudo que eu preciso. Mas no dia a dia, querido, a pergunta é: quanto tempo do seu dia você dedica para ter intimidade com o Senhor? Para conhecê-lo e ser conhecido por Ele. Ler, ouvir a palavra do amado das suas almas, das nossas almas. Será que você passa o dia inteiro e não tem tempo do Senhor? Como é que é o seu dia a dia? Acorda e tem que correr já para o trabalho, já acorda em cima da hora, e passa o dia inteiro trabalhando, chega em casa cansado, muita gente na casa, cuidar dos filhos. Como é que é? Tem tempo para a palavra? Ou o dia inteiro você não tem tempo? Ou a palavra não é prioridade no seu dia a dia? Você fala assim: ó, tem tanta coisa para fazer que nem só dá tempo para ler e meditar na palavra. Será que é isso? E quando acontece isso, você passa dias sem se alimentar da palavra. Isso faz falta para você? Sabe que sentimento de deitar no seu travesseiro lá e pensa assim: passei o dia inteiro e não li a palavra, não fiz nada devocional, né? Às vezes é mais fácil, né, do que mexer na palavra. Às vezes tem um livrinho lá, já com a palavra pronta, lá com o versículo. Nem isso tem tempo para fazer. Como é que é? E aí o dia fica incompleto? Ou não, você consegue passar o dia inteiro sem a palavra, e aí você pensa: amanhã eu medito. E aí chega o dia de amanhã, novamente, o dia inteiro, e amanhã eu medito. E vai virando isso dia após dia. E quando você não consegue e não sente falta, a gente tem um grande problema aí. Diga para o seu vizinho: ó, falta de apetite espiritual. Essa falta de apetite espiritual, querido, é um sintoma que você não está saudável. Você passar o dia inteiro e não ter tempo para a palavra, isso não faz diferença na sua vida, significa que você está doente, né? Por exemplo, quando você fica gripado, um dos primeiros sintomas da gripe aí é você perder o apetite, né? Então, quando você passa o dia inteiro e não consegue meditar na palavra, é um sintoma aí que você está começando a ficar mal. Ou para você é suficiente a palavra de terça, ou hoje você fica a palavra. Aí amanhã fica o dia inteiro sem, na quinta vem do GC.
Mas fica sem na sexta, sem no sábado, no domingo tem a palavra, é o suficiente. Se você não tem uma boa alimentação, você vai ficar com baixos nutrientes. E aí, com baixos nutrientes, vai faltar quando chega em grande dia. Sabe aquele dia mal? Você não tem alicerce, você não tem fé, porque você não gastou tempo meditando na palavra. Então, que você possa mesmo estar atento, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se na sua vida hoje chegou aqui com falta de apetite espiritual, o Senhor é médico dos médicos, Ele vai te dar um remédio, você vai precisar sentir necessidade de estar meditando, de estar lendo na palavra. Porque dia a dia eu preciso parar da intimidade com o Senhor através da palavra. Olha o que diz Jeremias 15, 16. Achar as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria, por fui chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias, o profeta, achou a palavra e logo ele devorou ela, comeu elas. E você, querido? É prioridade para você a palavra do Senhor? Ou ela pode ficar para depois? Você deixa de lado? Ou é para você um grande banquete que você vai se deliciar por horas e mais horas a sua intimidade com o Senhor? Mateus 4,4 diz assim a palavra do Senhor: Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus tem poder criativo. Deus disse e ouve, né? Vocês se alimentaram só de pão? É suficiente para você? Comer apenas lá aquele banquete no seu almoço, na janta daqui a pouco, não sei se você jantou antes do culto ou depois. É suficiente? Está vendo só de pão? Outra palavra que procede da boca do Senhor. Cuidado. Sem a palavra de Deus, a gente não consegue ter uma vida abundante. E ela nos ajuda a conhecer melhor o Senhor, a vontade dEle, nos é revelado, a gente passa horas diante da palavra do Senhor, diante da presença do nosso Deus. Que você permita se aproximar dEle através da palavra. Porque a palavra ela nos dá direção, ela nos ajuda a discernir a voz do Senhor. Olha o que diz Salmos 119, 105. O Salmo 119 fala sobre a palavra, né? Então, quer começar a mexer na palavra? Nem ele lá todo dia, né? Vai ser denso. Vai passar um bom tempo lendo o Salmo 119, ele é o maior. Então, vai gerar um apetite, né? Porque é isso. Aí eu começo lendo um pouquinho, e aí depois olhando um pouco mais, olhando um pouco mais, olhando um pouco mais, de repente eu passo horas e nem percebo diante do Senhor da minha vida. Olha o que diz a palavra aí, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Sem a palavra, você pode errar o caminho, mas a palavra vai te dar direção. Chegou aqui meio confuso, sem saber o que fazer? Vai para a palavra. A palavra tem tudo o que nós precisamos. Busca a palavra, ela nos guia, ela nos ensina. Então, que a palavra possa ser mesmo essa luz que ilumina o teu caminho, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você possa mesmo entender isso. Precisa de uma direção? Preciso buscar na palavra. Olha o que diz Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído, pois que falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que não se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. O povo do Senhor estava sendo destruído, porque faltava conhecimento.
Quantos lares, quantas famílias, quantas vidas destruídas, porque falta conhecimento do Senhor, falta a palavra do Senhor, falta as pessoas se dedicarem a ouvir e a obedecer a palavra do Senhor. Ele chegou aqui hoje com alguma área da sua vida precisando de uma restauração. Talvez olhar lá o seu casamento não está tão bom assim como deveria estar. Que digo, é falta de aplicar a palavra. Quero dizer que eu aplico a palavra no meu casamento, as coisas vão dar certo. Talvez sua vida financeira, tá? Você olha lá e não está dando muito certo. Falta da palavra. Quero dizer que eu aplico a palavra, as coisas vão dar certo. Porque a palavra do Senhor tem esse poder, querido. Se eu vivo na palavra, eu vivo tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Todas as promessas e bênçãos do Senhor para a minha vida. E estou ali alicerçado na palavra. Pode até chegar um dia mal, mas eu permaneço firme na palavra. Porque eu tenho certeza do Senhor que está comigo. E aí tudo vai mudando, querido. Então, se tem algo aí na sua vida, na sua casa, no seu casamento, talvez no seu trabalho, aplica a palavra. Viva a palavra. Porque ela tem esse poder de construir, de restaurar, de fazer novo. O Senhor faz coisa nova. Então você está sendo destruído, querido. É falta de aplicação da palavra. O povo de Israel estava ali sendo destruído, porque faltava palavra na vida deles, faltava conhecimento do Senhor, faltava viver de fato o que eles sabiam que eles deveriam fazer. E às vezes a sua vida está destruída, porque falta palavra. Então você aplicar a palavra. Mas eu aí, olha como está minha vida, e meu casamento está bem. Aí eu, como mulher, estou submissa ao meu marido, na missão dele. Eu, como homem, estou amando a minha esposa como Cristo ama. Como está minhas finanças? Eu estou com alegria, trazendo a casa do Senhor, trazendo o dízimo que é devido do Senhor. Como estão as questões da minha vida? O povo de Israel estava ouvindo a palavra do Senhor, que estava sendo destruído. Mas à medida que eles aplicavam a palavra, eles eram restaurados e começavam de novo, isso dava uma nova chance. O Senhor faz coisa nova, querido. Não aceite a destruição, mas aplique a palavra do Senhor aí na sua vida. Olha o que diz Josué 1:8. Josué 1:8 diz assim: não cesse de falar deste livro. Não cesse de falar também deste livro. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. O livro da lei que era a palavra que Josué tinha naquela época. E o Senhor diz: olha, não cesse, não pare de falar deste livro. Medita nele dia e noite. É dia a dia, querido. É de dia, é de noite. É guardando a mesma palavra do Senhor. E tomando cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Como eu vou fazer o que está na palavra do Senhor se eu não medito nela, se eu não conheço ela? Então eu preciso meditar nela dia e noite. E a palavra diz: ó, então você prosperará e será bem sucedido. Aquele que aplica a palavra, ele é próspero, ele é bem sucedido. Não precisa de prosperidade na sua vida? Medita na palavra. Viva a palavra, porque ela faz a diferença. A palavra vai nos gerar sabedoria. Quando a gente guarda a palavra, depois de Salmo 119:11. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É guardar a palavra, querido, e a gente não vai pecar contra o Senhor. É guardar a palavra e meditar nela e aplicá-la. A gente vai prosperar, a gente vai ser bem sucedido. Olha o que diz João 14:23 e 24.
João 14, 23 e 24. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Diga para o seu vizinho: ama o Senhor? Guarda a palavra. A palavra é muito clara. Jesus falando: se alguém me ama, guarda a minha palavra. Se não me ama, não guarda a palavra. É simples. E aí, respondendo a primeira pergunta lá: ama mesmo o Senhor? Tem guardado a palavra dele? Porque para a gente ser verdadeiramente discípulos de Jesus, a gente precisa permanecer na palavra. João 8, 31. Diz assim a palavra do Senhor: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Esse 32 é bem conhecido, né? Mas o 31 diz: olha, se permanecer na minha palavra, é verdadeiramente discípulo. Ou seja, o inverso disso: se eu não permaneço na palavra, eu não sou discípulo. E aí? Está sendo verdadeiramente discípulo do Senhor? E aí você pode falar, né? Eu costumo ouvir muito: William, leio a palavra e não entendo nada. Passo horas lendo lá, mas não entendo. Vamos ver Tiago 1, 5. E o 6 a parte A. Diz assim a palavra: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé. Tiago 1, 5 vai falar: se você precisa de sabedoria, só pedir para Deus, que Ele dá com generosidade. Como nosso Deus é bom, né? Olha, leia a palavra do tempo. Olha o que a gente vê lá em João 14. Jesus, porém, respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, o Espírito Santo mora em nós, e Ele é poderoso para nos ensinar tudo aquilo que a palavra está para ser revelada a nós. Mas precisa de dedicação. Né? Às vezes você vai ler lá um versículo um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Mas não para não. Vai pedir sabedoria ao Senhor. Ele dá com generosidade e sem reprovações. Né? Só pedir sabedoria ao Senhor com fé. E aí você vai receber a sabedoria do Senhor para você poder entender a palavra. E Ele revela diante daqueles que buscam. Mas precisa de dedicação. Porque aumentando a palavra, eu vou crescendo espiritualmente. Vamos ler em Lucas 6, 46. A parábola dos 2 fundamentos. Diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Se é Senhor, não precisa obedecer. Né? Diz o 47: e vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse semelhante ao homem que ao construir uma casa, cavou. Diga, cavou. Abriu profunda vala
e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construído. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Percebe, querido, que o homem prudente, ao dizer que ele foi lá, cavou, ele construiu alicerce, abriu profunda vala. Não sei se você construiu sua casa. A minha casa não foi eu construí, né? Mas certamente a construtora foi lá e fez um bom alicerce, né? Dizem, vendo fotos antigas lá do Google Maps aqui, era uma rocha, então a minha casa também fundamentada ali sobre a rocha, né? Mas o construtor precisou abrir ali aquelas valas profundas. É tempo, é dedicação. Quanto tempo, respondi para você gasta com a palavra do Senhor? Ou melhor, quanto tempo você investe na palavra do Senhor? O homem prudente, ele foi lá, cavou, abriu profunda vala. E aí, às vezes, ele lê lá um versículo, e aí não entendeu, já desiste, já larga a Bíblia de lado e... É cavar, é dedicação, é abrir profunda vala. Porque, queridos, não adianta, né, investir talvez na melhor tinta lá para você, para esse consultor que fez assim na casa dele, poderia ter colocado a melhor tinta, as melhores cerâmicas, até o melhor tijolo. Sem fundamento, a casa cai. Se você não tiver profundidade na palavra, se você viver no raso, o dia mal chega e você não aguenta a pressão, precisa cavar, abrir profunda vala, lançar o alicerce sobre a rocha. Os dois construíram. E diz a palavra, né? Que foi grande a ruína da segunda casa, porque estava sem fundamento. É grande a ruína, aqueles que não se aprofundam na palavra, é aqueles que não vivem, é aqueles que não praticam a palavra. É grande a ruína. E aí? A decisão é sua. Pastor ministrou semana passada sobre ter tempo com Deus, relacionamento com o Senhor. Não sei se você veio, mas isso mudou a sua vida lá. Ao se examinar, talvez você examinou lá e falou assim: não, estou bem, tenho um bom tempo com Deus, estou tranquilo, estou suave. Talvez você olhou e viu: não, preciso me dedicar mais. E mudou. E hoje você está ouvindo sobre a palavra de Deus, sobre a palavra. Jeremias viu a palavra, comeu a palavra. Aquele guarda a palavra verdadeiramente discípulo. E quando sair dessa porta, vai ser consultor prudente e vai cavar profundamente e vai buscar mistérios da palavra. Ela diz que claramente protegemos e achei coisas grandes e firmes que não sabe. E muitas vezes a revelação vai vir pela palavra. Mas você não gasta tempo com a palavra. Como vai ter revelação do Senhor? Como vai ter mais de Deus? Pensa aí, tem dedicado tempo suficiente à palavra? Ou a palavra não é prioridade na minha vida e quando sobra um tempo eu vou lá e leio um versículo? Ou se alguém me mandar um versículo lá no WhatsApp eu vou ler? Como que é? E a decisão é sua de sair para cá, dessa porta, dessa igreja aqui de hoje. E não, vou precisar colocar na minha agenda lá. E a palavra é prioridade na minha vida. Vou colocar na agenda e vou meditar na palavra. Ou não. Vou continuar vivendo dia a dia, sem profundidade na palavra. A decisão é sua. De sempre pegar as portas hoje. E continuar fazendo se tem feito isso. Ou de mudar totalmente. Não, preciso de prioridade na palavra. Então, se eu acordo, quase na hora do serviço, vou acordar meia hora antes. O que eu falei, queridos? Começa com um pequeno trecho da palavra, e à medida que você vai caminhando, você vai avançando, o apetite vai crescendo, você vai se alimentando mais. Mas só não desanima.
Que a palavra possa fazer diferença na sua vida e no dia que você não consegue meditar, aquele dia para você fica incompleto, e aí nem que seja no celular, não está bem em casa, você vai parar e vai ler um versículo e vai mexer na palavra. Porque a palavra faz diferença para você. Não adianta investir na parte estética da casa se não tiver alicerce. Não adianta. Tiago 1:22. Tiago é um livro que eu gosto muito, né? Então eu recomendo a todos lerem Tiago. Vou começar a ler um livro. Leia Tiago, eu gosto muito de Tiago, porque ele é muito prático. Não tem dúvida. Você vai ler e você vai entender completamente o que Tiago está falando, porque ele é prático. E ele diz assim, sejam praticantes da palavra. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Olha isso. Se eu ouço a palavra e não pratico, estou enganando a mim mesmo. Acho que eu estou bem na fita. Mas, na verdade, se eu não pratico a palavra, estou muito mal. É melhor ser frio ou quente do que ser morno. Para que você possa mesmo meditar na palavra e gastar tempo com a palavra. Porque à medida que eu vou avançando, querido, na palavra, a minha fé vai sendo fortalecida. À medida que eu vou meditando na palavra, a minha vida vai sendo transformada. É dia após dia, é de glória em glória, a minha vida vai sendo transformada. À medida que eu me exponho à palavra. Olha o que diz aí João 15:3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles têm falado. A palavra nos purifica. A medida que eu permaneço em Jesus lá na videira verdadeira e permito que a palavra vá me limpando, eu vou sendo limpo. A palavra me purifica. A palavra me ajuda a crescer espiritualmente. E muitos vão parando de crescer porque não se submetem à palavra. E vivem estagnados. Vivem uma vida paralisada. Sem a abundância do Senhor para você. Porque você não tem profundidade. Que hoje você precisa sair do raso e cavar as profundezas da palavra. Tem muito de Deus para ser revelado. Para aqueles que querem buscar. Para aqueles que querem se dedicar mesmo à palavra. E ter a palavra, ser praticante dela, vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque tudo aquilo que você precisa, você encontra na palavra. E aí no dia a dia, eu preciso profetizar a palavra. Quando aquele dia lá que, dia mal, não estou muito bem, o que eu faço? Palavra. Profetiza a palavra. Fala a palavra, viva a palavra. Quer ver? Olha só. Salmo 119:50. Salmo 119:50. Diz assim: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Quando eu te angustiado, é a palavra que vai trazer vida para você. É a palavra que vai fazer essa mudança na sua vida. Porque com a palavra, querido, eu vou receber a direção de Deus, vou receber um ânimo e força para continuar a caminhar. Sem a palavra, eu não consigo viver. Mas nos momentos difíceis, de desânimo, de tristeza, é a palavra que vai me fortalecer. É a palavra que vai me dar direção. É a palavra que vai trazer vida para o meu coração. E eu vou lá para a palavra e digo: olha, acordei hoje achando que eu estou sozinho. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu vou para a palavra. Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu vou para a palavra. Olha, ainda que eu estiver passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor está aqui comigo. Ele não me deixa sozinho.
Deuteronômio 31:8 diz: o Senhor é quem irá à sua frente, Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Então, Deuteronômio 31:8, vou lá para a minha vida. O Senhor disse: o Senhor não vai me deixar sozinho, o Senhor vai estar comigo, não vai me abandonar. Não vou ter medo, não vou ficar assustado, porque eu sei que o Senhor está comigo. Mateus 28, a gente fala que o Senhor Jesus diz: olha, eis estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu vou ficando a palavra. E aquele estado de solidão é preenchido pela presença do Senhor. E a palavra produzindo fé, esperança. Olha o que diz Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Quer dizer, uma coisa bem prática para você gravar mesmo nessa noite. Você precisa da palavra para você viver no seu dia a dia. E diz aí, ó, Deus, segundo riqueza e glória, há de suprir. Ele é Jeová Jireh, Deus tem suprir tudo o que eu preciso. Deus tem suprir tudo aquilo que eu preciso, porque o Senhor está comigo. E é isso, querido, a gente vai profetizando, você vai falando a palavra, você vai vivendo a palavra, você gerando fé, você gerando fortalecimento, você gerando certeza no seu coração. Isaías 41:13. Porque eu, Senhor seu Deus, estou pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu ajudarei. E eu tenho a ajuda do Senhor, não preciso ter medo. Ele vai me tomar pela mão direita e vai me dizer: olha, não temas. Posso passar pelas águas, elas não vão me submergir. Posso passar pelo fogo e não ser queimado, porque o Senhor está comigo. E ainda que eu passe, eu tenho uma certeza, uma convicção: o Senhor é que me guarda. Ele é aquele que me defende. Olha o Salmo 119, 114. Tu és o meu refúgio. Salmo 119, 114. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Torre forte ao Senhor, discorre para ela. Então ele é refúgio, me presente na hora da tribulação. Na hora da angústia eu posso correr para o Senhor, porque Ele está aqui comigo. Então dia a dia, meditando na palavra. É dia a dia falando a palavra. É dia a dia vivendo a palavra. E tendo a certeza que a palavra do Senhor, ela é tudo aquilo que eu preciso. É na palavra dele que eu espero. Aquilo que ele tem para mim é que eu vou viver. Aí eu preciso meditar, descansar e esperar na palavra do Senhor. Acordei um pouco enfermo. Olha o que diz Isaías 53:4. Certamente. Ou seja, não tem dúvida, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. E aí, querido, começa a viver essa realidade de fé como alguém que está sarado, que a palavra me garante isso. Talvez ao olhar ali para o meu corpo, eu estou ainda sentindo aquelas dores, mas eu tenho a convicção e a certeza que em Cristo Jesus eu estou sarado. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. A vista dos seus amados não tem enquanto dono. Então por que viver ansioso, preocupado? Posso descansar na palavra do Senhor, porque ela me garante. Filipenses 4:6. Não fiquem preocupados com coisa
tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Não ficar preocupado. E aí chega lá aquele dia da preocupação, da ansiedade, né? Aí você leva os pedidos a Deus, fala, Senhor, a palavra diz para eu não ficar ansioso, preocupado, não. Porque basta cada dia o seu mal, hoje o dia não está tão bom assim, mas eu confio na tua palavra. E não sobre a ansiedade, aquilo que aflige o seu coração. Mas por isso que precisa de profundidade na palavra. Porque a palavra vai te fazer crescer espiritualmente, a palavra vai te fortalecer, a palavra vai te dar fé, a palavra vai transformar tudo aquilo. É pela palavra. Sem a palavra a gente não consegue viver uma vida abundante. O Senhor vem para cada um de nós. Muitos cristãos estão vivendo uma vida no raso, sem uma vida abundante, porque simplesmente estão desprezando a palavra do Senhor. Estão cavando ali um pouquinho e estão achando que é suficiente. Mas o alicerce tem que ser na rocha, tem que cavar um pouco mais. E o Senhor é fonte inesgotável, dia após dia a gente pode buscar, e Ele tem para nós. Quantas e quantas promessas na palavra, quantos e quantos direcionamentos também para você acertar a sua vida. Ah, não vou ter aflição, mas eu tenho bom ânimo, o Senhor Jesus venceu. Isso vai gerando fé, querido. Isso vai gerando para você esperança. Olha o que diz Apocalipse 21:4. E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tenho certeza que vai permanecer fiel. E Ele vai enxugar todas as lágrimas dos meus olhos. Toda a dificuldade que eu passei aqui, a palavra diz que não se compara. Toda essa questão do presente com a glória do porvir. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, isso é preparado para nós. Mas eu preciso continuar caminhando. A palavra diz, né? A vitória é daquele que persevera até o fim. Aquele que persevera até o fim só vai dar a coroa. E muitas vezes, por não ter profundidade, não ter obstáculo, eu paro. Mas que bom você estar aqui hoje, ouvindo a palavra. Você possa colocar ela em prática mesmo, dia após dia. Não permita que passar um dia sequer sem meditar na palavra do Senhor. Sem ter profundidade nele. Porque uma certeza eu tenho. A palavra do Senhor vai nos fazer pessoas melhores. E um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Ele está vindo para nos buscar. Para que possamos encontrar, vivendo e praticando a palavra. Lá o texto de Lucas vai falar que a tempestade bateu, quando veio a enchente, as águas bateram contra as duas casas. Nós estamos suscetíveis a dias maus. Não é porque eu sou cristão e agora estou protegido, estou guardado. A tempestade veio sobre as duas casas. A diferença foi que aquelas firmaram sobre a rocha. Você pode enfrentar um dia mau, sim. Mas se você de fé, se tiver a palavra do Senhor, se tiver toda a armadura de Deus, você consegue vencer no dia mau. Permanecendo firme mesmo diante do Senhor. Porque uma coisa eu tenho certeza. Mateus 24:35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. As palavras do Senhor são eternas. Vale a pena. Diga para o seu vizinho assim, vale a pena você gastar tempo, investir tempo, meditando a palavra, em colocar a palavra em prática na sua vida. Nisto, você vai ser um verdadeiro discípulo do Senhor. Você guardar e praticar a palavra. E aí talvez tenha havido dias maus, de tristeza, de luto, mas tenho certeza que naquele grande dia Ele vai enxugar os olhos da lágrima, não haverá mais morte, tristeza, luto, pranto, dor. É da palavra.
Na palavra do direcionamento para não pecar com o Senhor, é na palavra que você tem fortalecimento, é na palavra. Que você possa dia a dia amar a palavra do Senhor, assim como você ama o Senhor, e resolver investir tempo nela, você colocar ela em prática. Vale a pena confiar, esperar e descansar no Senhor, se deleitar dia a dia na palavra do Senhor. É na palavra, querido. Não tem como você dizer que é verdadeiramente discípulo se você não praticar a palavra do Senhor. E como você vai praticar? Você não conhece. E eu costumo falar quando eu dou aula, a gente não vai ter desculpa não. Assim, eu não sabia que isso não podia, ou quero fazer isso, quero fazer aquilo, que a palavra está disponível para você. Hoje tem 1000 versões. Se não tiver condição de comprar, né, uma Bíblia, você tem 1000 versões no celular, na internet. Hoje a palavra está acessível. E você tem tempo para a palavra? Ou ela não é prioridade? A resposta fica nessa noite. E aí, trouxe aqui uma coisa bem prática, que é na palavra. Você mesmo, pegando a palavra e declarando sobre a sua vida. Meu Deus, eu me supri tudo que eu preciso. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. E é nisso, vai gerando fé e você vai caminhando de glória em glória, de vitória em vitória. O livro Derrota Furioso lá, é na palavra que você vai derrotar. Porque é conhecendo a palavra que você vai se aproximando cada vez mais do Senhor. Vai se juntando mais a Deus. E vai resistindo o diabo que vai fugir de vós. Mas é na palavra. Sem palavra, não tem vida abundante. Então escolha hoje ter profundidade, cavar fundo mesmo. E buscar as riquezas que o Senhor tem para você. Que a palavra, ela é rica. Tem tantas e tantas coisas que o Senhor quer te revelar. Não fique dependendo apenas da palavra que sai com vontade, é muito boa. Mas tem muito mais de Deus para você viver. E você medite mesmo na palavra do Senhor. Amém?